Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade, iniciando, abrindo a semana aqui, hoje, 6 de maio de 2024. Você acompanha as notícias políticas. Eu vou entrevistar o presidente do PT aqui da Paraíba, o Jackson Macedo, já está se preparando, sentando aqui comigo, mas se eu já tiver material pronto, a gente já vai direto aqui para a solenidade de lançamento do Maio Amarelo, uma força-tarefa, né, uma junção aí de todos os órgãos em defesa da conscientização do trânsito aqui, de um trânsito mais seguro para evitar um número de acidentes de trânsito aqui no Brasil e na Paraíba. A gente vai trazer essa notícia também. Tem o governador João Azevedo falando, inclusive, do PT também, para a gente trazer esses temas aqui. Presidente Jackson Macedo, muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Rede Verdade, abrindo a semana num dia de tanta expectativa para o PT, que era dessa reunião da Executiva Nacional, mas quem comprou o ingresso saiu sem assistir o show. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos lá. Hoje, marcado 10 horas da manhã, a Executiva Nacional do partido tinha projetado incluir o debate sobre João Pessoa, para onde é que a legenda vai nas eleições de 2024. De repente, todo mundo na expectativa começa a reunião e aí a informação de que o PT, de que o João Pessoa foi retirado aí da discussão. Por que é que isso aconteceu? Olha, foi lamentável a decisão, eu particularmente não concordei com ela, inclusive falei a alguns dirigentes nacionais, a expectativa grande aqui, até porque esse debate todo, Luiz, está desgastando muito do ponto de vista da tática eleitoral do nosso partido. Eu tenho uma opinião que o PT começa a perder o time desse processo aqui em João Pessoa. E adiar mais uma vez essa reunião, para a gente, é muito desgastante. Eles deram justificativa? Tanto João Pessoa como Curitiba, Rio de Janeiro e Recife, aquelas 4 cidades que foram destacadas inicialmente pelo presidente Lula, pela direção nacional, para ter um diálogo melhor, né? O Diretório Nacional delegou para a Executiva resolver hoje e a Executiva devolve para o Diretório Nacional, dando mais prazo para dialogar com esses municípios sobre essa questão. Eu não sei qual é o diálogo mais que tem que existir, porque aqui todo mundo sabe a opinião de todo mundo, sabe a minha opinião, a opinião da deputada Cida, do presidente Marcos Túlio. Tudo aquilo que tinha que ser conversado foi conversado durante quase um ano, de muita conversa sobre a tática eleitoral de João Pessoa, mas infelizmente decidiram prorrogar mais um pouco. E isso tem, pelo que eu tenho conversei hoje com alguns dirigentes municipais, isso tem prejudicado muito a estratégia do PT aqui em João Pessoa, de modo muito especial na chapa de vereador, porque já tem pré-candidato querendo desistir da disputa por essa definição que nós temos aqui na cidade. Bom, vamos por partes. Quando eles comunicaram que não iam incluir João Pessoa na reunião de hoje, qual foi a justificativa que eles deram? Eles precisam de mais tempo para conversar melhor sobre o quadro de João Pessoa. Disseram isso? Esse cenário da aliança com o prefeito é um cenário muito claro, muito real, muito possível. Eles querem compreender melhor isso e ir conversando mais, conversar com a federação também, com o PCdoB e com o PV, para entender melhor o cenário de João Pessoa e tomar uma decisão no final. Tem uma projeção de uma reunião do Diretório Nacional para o final de maio, mas aí eu não vou nem criar expectativa que definam nessa reunião de maio, né? Mas eu espero que seja o mais rápido possível e que não se repita o que aconteceu em 2020. Vocês lembram que a decisão de apoiar a candidatura do então candidato pelo PSB, Ricardo Coutinho, chegou no dia da convenção. E a gente não quer que isso se repita mais uma vez. Bom, vamos lá. Havia uma expectativa, como ainda há, a expectativa do PT, não decidindo por candidatura própria, apoiar o prefeito Cícero Lucena na sua reeleição. Essa operação da Polícia Federal, na sexta-feira, ali, em algumas repartições, em algumas secretarias da gestão municipal, teve algum efeito para esse adiamento? Ou seja, dá para se dizer que o PT ia se encaminhar para Cícero e freou para poder acompanhar um pouco mais isso? Não, duas coisas fundamentais. Primeiro, não pode antecipar a condenação de ninguém num processo que está começando. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, Luiz, o PT já foi muito vítima disso, né? Esse tipo de especulação midiática, jurídica, policial, né, a partir de decisões políticas que precisam ser tomadas. O PT vem sendo vítima disso desde 2005, na época do Mensalão, foi vítima disso durante a Operação Lava Jato. O próprio Ricardo Coutinho foi muito vítima disso na Operação Calvário aqui. Sempre que Ricardo ia tomar uma decisão política, antecipadamente, você tinha uma operação policial, uma decisão judicial que podia prejudicar aquela decisão. Então o PT está vacinado nesse tipo de coisa. A decisão que o PT tomar é uma decisão política, analisando o cenário político da disputa eleitoral, porque o PT é um partido político e toma decisão política daquilo que tem que ser tomada para o pleito de 2024. Você particularmente mantém a leitura que vinha fazendo de que a legenda deveria, avaliando esse cenário, avaliando 2026,
está mais compondo forças com Cícero Lucena agora do que lançando uma candidatura própria sem muita perspectiva de compor uma ampla aliança? Luiz, eu venho dizendo isso desde o ano passado, né? O PT não pode ficar nesse isolamento político, ainda mais com essa indefinição que coloca o PT numa situação totalmente fora de ritmo, fora da linha do que vem sendo discutido na cidade de João Pessoa, do pleito municipal. Então, nesse momento, eu acho que ainda dá tempo de um grande movimento dentro do PT no sentido da construção dessa aliança. Porque eu, sinceramente, acho, estou sendo muito sincero aqui com os telespectadores, para a candidatura própria, o PT perdeu o time. Já vinha perdendo o time faz tempo. Já perdeu o time, na sua visão. E agora, praticamente, está sem a menor condição de ter um candidato a prefeito na cidade, e ainda mais com essa indefinição da direção nacional. Mais do que nunca, eu acho que a gente tem que reforçar a possibilidade de unidade política da esquerda, da centro-esquerda, em torno de um projeto para 2024 que tenha perspectiva de 2026 para derrotar o fascismo e a direita aqui em João Pessoa. Você está dizendo que, por hora, na sua leitura, o que dá para salvar ainda era uma chapa proporcional, né, para vereadores aqui em João Pessoa e a possibilidade de salvar essa construção para 2026. Salvar a Constituição para 26, que para a gente é mais importante, porque, como eu venho dizendo desde o ano passado, não adianta o PT eleger 5 mil prefeitos no Brasil e Bolsonaro voltar para o governo ou alguém ligado a Bolsonaro voltar para o governo. Nós precisamos ter uma perspectiva de construção de uma eleição importante para o país, para a democracia, que é a eleição de 26. Dá tempo ainda de construir isso, dá tempo de construir uma boa chapa de vereador, fortalecer a chapa de vereador com perspectiva de reeleição do nosso mandato que nós temos na Câmara e dá tempo também de dialogar com o prefeito no sentido, olha, prefeito, nós queremos construir algumas políticas públicas que o PT tem identidade e lhe ajudar a governar João Pessoa com pautas que para a gente são caras, como meio ambiente, participação democrática e social da população nas decisões do governo, as pautas identitárias de gênero, LGBT, enfim. Esse debate dá muito tempo de ser feito ainda agora. Essa demora, essa indefinição vai tirando o PT, né, do jogo eleitoral da eleição de 24. Bom, numa outra linha, ainda apostando e acreditando em candidatura própria, a deputada Cida Ramos, também o deputado Luciano Cartacho, mas sobretudo Cida Ramos esteve comigo na semana passada e aí na cadeira onde você está, ela disse o seguinte, olha, se o PT não decidir por aliança Cícero e for candidatura própria, a única candidatura existente é a minha, porque Luciano já está fora, ele já não cumpriu as regras e aí ele não pode ser sequer levantado e apontado como uma possibilidade. Você confirma isso? Eu confirmo, eu acho que se o PT decidir por candidatura própria, espero que não decida, mas se decidir, Cida é a melhor candidata e é a candidata que está posta desde o começo. Aceitou a regra, dialogou internamente, construiu uma ampla maioria dentro do PT de João Pessoa, na direção estadual, dialoga com a direção nacional, aceitou as prévias, aceitou a regulamentação que estava estabelecida para o processo, disse que se não ganhasse as disputas internas, apoiaria o vencedor, coisa que o outro candidato não fez. Ele não cumpriu nada disso que eu falei aqui inicialmente, né? E mais, não só não cumpriu, como desistiu da disputa. Soltou uma nota pública dizendo, olha, não vou para a disputa, estou fora da disputa, né? Por esse motivo, se for candidatura própria, o nome que está na mesa do PT era a deputada Cida Ramos. Quando é que, você mencionou aí, qual foi o prazo, tirando o João Pessoa de pauta hoje, deixaram vocês sem nenhuma luz, nenhuma data para frente? Qual é o prazo que o PT ainda definiu? Ou ainda há essa coisa aberta, ainda solta? Humberto Costa vai ter uma reunião conosco nos próximos dias, vai chamar uma reunião do GTE Nacional mais uma vez com João Pessoa e com os dirigentes aqui da cidade para discutir o cenário. Tem uma reunião do Diretório Nacional provavelmente marcada para o final de maio. Não sei se já entra na pauta dessa reunião do final de maio, mas ela pode ser colocada mais para frente também. O ideal é que haja uma pressão definitiva aqui do PT de João Pessoa da Paraíba para que no final de maio, depois dessa reunião com o GTE Nacional, que se tenha uma decisão aqui sobre João Pessoa. Já que eu queria sair de João Pessoa, você me dá um cenário, se você tem um cenário mais nítido de outros municípios aqui na Paraíba, como é que o PT vai se postar em outros municípios aqui do estado, mas antes lhe convido para acompanhar aqui essa solenidade de hoje, dessa segunda-feira, do lançamento do Maio Amarelo, em favor aí, uma campanha de conscientização por maior segurança no trânsito, para evitar aí mais acidentes. Nossa equipe acompanhou o governador João Azevedo, inclusive, conduzindo aí a essa solenidade. O governador João Azevedo participou na manhã desta segunda-feira de uma solenidade com os órgãos que compõem o sistema de segurança no estado da Paraíba. O objetivo é o Mês Amarelo. O Detran está promovendo uma campanha educativa em comum acordo com os órgãos
Polícia Rodoviária Federal, DER e todo o sistema de segurança. Aqui mesmo na capital, a CEMOB também irá participar. O governador falou da importância deste projeto para a diminuição de acidentes. Essa é uma obrigação nossa. Nós estamos, desde o ano passado, implantamos um programa. É um programa que tem dado resultado, mas que a gente precisa ainda reduzir muito esses números. Nós vivemos, como eu disse, numa guerra. O trânsito no Brasil é uma guerra. Você imaginar que 77% dos acidentes envolvendo aqui a questão do trânsito na Paraíba envolve moto. Pelo uso inadequado de equipamento, pelo equipamento muitas vezes sem manutenção, sem equipamentos de proteção individual. E nós temos que travar uma batalha com relação a isso. Já determinei aqui a toda a estrutura do governo que a gente possa, através de um planejamento. Nós temos os números, sabemos aonde aconteceu cada acidente desse e nós vamos aumentar a fiscalização nesses locais. A realidade do trânsito no Brasil, né, ela é grave. O tripé de segurança viária, engenharia, fiscalização e educação, eles têm que estar em equilíbrio. Então, e a educação é um tripé fundamental nisso. Se nós não trabalharmos a educação para o trânsito, nas escolas, no público-alvo de acidente, nos trabalhadores que transitam nas rodovias e nas cidades, vai sempre haver uma violência maior no trânsito. Então, o Maio Amarelo ele vem justamente para a gente dar um enfoque maior na educação. Obviamente que a integração entre os órgãos de engenharia, a fiscalização ela tem que continuar, mas a educação é fundamental para reduzir a quantidade de mortes e acidentes no trânsito. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal falou da parceria entre o Estado e a Polícia Rodoviária Federal. As rodovias que cortam na Paraíba têm preocupado os números de pessoas que são atropeladas. Para ele, é importante esse trabalho de educar para poder conscientizar as pessoas. O trabalho dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, conscientizar a população para a gente mitigar esse grande problema social gravíssimo no país, que são as mortes no trânsito. E o Detran, juntamente com todos esses parceiros e com a determinação do governador João Azevedo e com a promulgação do decreto ano passado do programa Paraíba pela Paz no Trânsito, a gente já vem trabalhando com as reuniões semanais com todos esses órgãos para a gente ir nas causas do problema e não só agir nas consequências, não só ficar contando estatisticamente as mortes no trânsito no nosso estado, e sim ir nas causas, e isso é o que a gente vem fazendo. Olha aqui, bom, todo o esforço feito aí são números de guerra que precisam ser realmente reduzidos. Olha, eu estou conversando com o presidente do PT aqui da Paraíba, Jackson Macedo, que já falou, inclusive, que na visão dele, o PT já perdeu o time aí de lançar candidato próprio à prefeitura de João Pessoa. Ele defende que está ficando cada vez mais claro aí a necessidade do PT avançar nessa aliança com o prefeito Cícero Lucena. Nessa solenidade aí, o governador João Azevedo foi questionado sobre a posição do PT aqui em João Pessoa a partir da retirada do debate de João Pessoa da reunião de hoje da Executiva Nacional. Olha só o que ele respondeu. O PT Nacional vai se reunir hoje, só que João Pessoa está fora da pauta. Eu lhe pergunto, mesmo sem essa pauta de João Pessoa no PT, o senhor está intermediando junto à direção nacional o apoio do partido para a reeleição de Cícero e Léo aqui em João Pessoa? Não, eu não faço esse trabalho não. Eu faço as minhas articulações dentro do PSB, é isso que eu trato. Eu não trato com outro partido sobre decisões que o outro partido vai tomar, que é isso. Longe de mim essa intervenção ou esse pedido de posicionamento de um partido que não é o meu, de forma nenhuma. Mas não seria importante o apoio do PT já no primeiro turno? Claro que seria importante, mas essa decisão quem tem que tomar é o PT e não nenhum tipo de influência. Eu não faço isso. Jackson, como é que você avalia aí essa posição do governador? A posição, eu acho coerente, né? Ele tem que discutir as questões do partido dele. O governador é um parceiro da gente, portanto, o PSB é o partido que o PT mais se identifica, que tem muita aliança com o PSB na Paraíba, em vários municípios. É um partido que o PT que trata como partido irmão, e o governador torce muito para que a gente construa essa unidade política em João Pessoa de todos esses partidos aqui na cidade. Logicamente que só na torcida, sem nenhum tipo de intervenção, até porque não é o estilo do governador,
né, cobrar qualquer tipo de intervenção do partido em relação ao apoio. Agora, Jackson, do jeito que está indo o PT decidindo não decidir sobre João Pessoa, vocês vão acabar caindo no colo do prefeito Cícero Lucena, dessa aliança do PP com o PSB, sem direito a nada, porque a vice já não tem mais direito, porque já está lá com o PSB do governador João Azevedo, sem nenhuma construção para a legenda aqui na capital? É uma preocupação, porque eu venho dizendo isso desde o ano passado, né? Porque a gente tem que construir qualquer tipo de aliança. É legítimo que os partidos negociem na mesa, né, os pontos daquela aliança, do ponto de vista programático, da relação com o governo, das políticas públicas, da eleição do legislativo, da prioridade da eleição de vereador. Tudo isso faz parte. Agora, essa demora dificulta ainda mais que o PT coloque na mesa essas questões e abra uma negociação com o prefeito. Se a decisão for deixada lá para próximo das convenções, quem vai terminar indo para o apoio, caso aconteça, é a ata da convenção e o tempo de televisão do PT. E é isso que a gente não quer. Nós queremos negociar política pública, gestão, participação, eleição de vereador e um projeto robusto de unidade política para 2026. Isso é o que interessa para o nosso partido. Tá aí. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta você me fala como é que está o cenário nos outros municípios da Paraíba. O PT vai lançar quantos candidatos a prefeito? Como é que está a política de alianças nesse sentido na Paraíba como um todo? 223 cidades aqui no nosso estado. Rapidinho, um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.